gente também começa a criar um monte de gargalo, de desculpa e de muleta para fugir da morte, querendo colocar a culpa até em Deus. Deus tem que curar minha filha, minha mãe, e você tem que deixar ela viva porque Deus vai curar. Repito, seu Deus é fraco assim? O que é ser paliativo? É ser um paciente com uma condição grave e ameaçadora à vida, que em algum momento essa condição possa não ter mais tratamento de cunho curativo. É o que a gente chama de terapia modificadora de doença. Eu já não consigo mais imputar uma terapia que modifique o curso da doença. O curso dela está traçado. Então esse paciente ele é paliativo. A decisão não é uma decisão, é uma indicação técnica. É muito importante a gente diferenciar isso. Quando eu pontuar esse paciente ele é paliativo, eu não acho que ele é paliativo. É uma indicação de um diagnóstico técnico. Ele é paliativo. No processo de finalidade, de terminalidade, que seriam os últimos momentos do paciente, algumas atitudes que a gente faria com outro perfil de paciente e traria benefício, para esse paciente não traz benefício. Então a gente entende que a gente tem que deixar ele entrar no processo ativo de morte ou viver o processo de terminalidade, porque se eu fizer algo para impedir isso, primeiro, eu não vou conseguir, porque o curso é inexorável à doença. Então é uma tentativa em vão. E segundo, essa tentativa pode gerar muitas complicações para aquele paciente. Complicação número 1, encurtar a vida dele. Então eu posso fazer uma conduta médica invasiva e agressiva que vai encurtar a vida daquele paciente. E essa tentativa foi uma tentativa vã, porque é uma tentativa de mudar algo que eu sabidamente sei que eu não vou mudar. E segundo, eu posso gerar um prolongamento sofrido da morte desse paciente. Então, ou eu antecipo a morte dele, ou eu gero um prolongamento de sofrimento, no qual dela falecer em uma semana na UTI, plena, com os medicamentos bem ajustados, do lado da família, ela vai morrer em um mês, com um tubo na garganta, um tubo no pescoço, um tubo na uretra, recebendo um monte de remédio, com o rim parando, fazendo hemodiálise, ou seja, o curso dessa doença é inexorável, é a morte. Ao invés de deixar a morte a acolher com uma semana, eu prolonguei para um mês. Mas não foram 30 dias de dignidade, não foram 30 dias de uma vida com qualidade, foram 30 dias de sofrimento. Isso a gente chama de distanásia, que é o prolongamento sofrido da morte. Então não cabe um contexto de decisão, é um contexto de indicação técnica. Olha, a sua mãe não tem indicação de ser entubada, porque o tubo não vai ajudar nesse momento, ele vai atrapalhar. A sua mãe não tem indicação de receber uma reanimação, porque a reanimação pode torná-la uma morte mais sofrida, ou até mesmo pior, ela não morrer, o coração dela voltar a bater e ela ficar sequelada e vegetando. Tudo que eu faço na medicina tem benefício e malefício. E a boa medicina é equilibrar o benefício superior ao malefício. E o paliativo não é diferente. O paliativo ele é um diagnóstico, ele tem indicações e cada família entender a indicação técnica daquela equipe, como qualquer outra doença. Da mesma maneira que eu posso te dar um diagnóstico. Você tem infarto. A família fala, não concordo com esse diagnóstico, quero uma segunda opinião. Eu posso falar assim, olha, o seu familiar é paliativo. Não concordo com esse diagnóstico, eu quero uma segunda opinião. Tudo bem, a vida é assim. Às vezes a família não conseguiu compreender, às vezes o profissional está errado, ou às vezes a gente não conseguiu estabelecer um processo comunicativo adequado com aquela família. Eu não estou deixando de fazer nada pela aquele paciente, pelo contrário, eu estou fazendo tudo que ela precisa, porque se eu fizesse as invasões, elas seriam só prejuízo, então não é fazer a mais. Eu fazer algo que traz prejuízo para você não é investir. Eu fazer algo que te deixa pior não é fazer, não é cuidar. A gente chama isso de futilidade terapêutica. É uma terapia fútil, ou seja, eu sei que não vai fazer resultado. Eu sei que a doença é incurável e mesmo assim eu vou lá e faço uma terapia. Ou seja, eu fui fútil. E aí é o mais louco. Tem estudos que comparam a mortalidade dos pacientes em cuidados paliativos, comparando aos pacientes que não estão em cuidados paliativos. Os pacientes que recebem cuidados paliativos vivem mais dos que os não recebem. E quando eles morrem, morrem melhor, obviamente. Porque quando ele entra em terminalidade e eu proporciono cuidado para ele e faço algumas coisas e outras coisas eu não faço, eu evito os malefícios das coisas que normalmente seriam feitas. Então ele tem menos efeito negativo dos tratamentos. Então ele consegue viver mais tempo. E quando a doença não permite que ele viva mais tempo, ele morre mais rápido, sofrendo menos. Se eu não faço isso, ele não vive mais tempo, porque ele vai morrer antecipadamente com as complicações das utilidades terapêuticas. E quando ele não morre mais cedo, ele vai morrer um pouco mais tardiamente, sofrendo e sem qualidade de vida. Vai morrer dentro do hospital. Ele não vai recuperar, voltar para casa e ficar 2, 3 meses bem com a família e voltar para morrer no hospital. Não. Ele vai ficar 1, 2, 3 meses na UTI, sem conversar, sem comer pela boca, sem interagir com a família e vai morrer. Foi uma terapia fútil. E falsamente os médicos pensam, não, que sucesso de tratamento. Eu consegui segurar o cara aqui uma semana. Não morreu no meu plantão. Mas ele tinha que ter morrido no seu plantão. Você evitou uma morte que é inevitável. Só que ao invés de
você evitar ela para sempre ou para muito tempo, você evitou por 2, 3 dias só para não morrer no seu plantão e você não ter que virar para a família e falar que o familiar dela morreu. No contexto brasileiro, a eutanásia não existe, mas a proporção do cuidado ela é uma indicação técnica médica. E aí a gente pode entubar ou não entubar, a gente pode fazer hemodiálise ou não fazer, eu posso colocar remédio para a pressão subir ou não. Se a doença tem um curso e ele é inexorável, eu não evitar esse curso faz todo sentido, porque eu tentar evitar não vai ser possível. Aí pode vir alguém, mas e se você fizer e der certo? Não fui eu, porque não dá certo, não tem possibilidade. Eu já sei que a doença é intratável. Se eu tratar e der certo, não deu certo porque eu tratei, deu certo porque Deus quis curar aquela pessoa e não foi através de nada que eu fiz. Aí vem outro contexto. Mas e se Deus quiser curar aquela pessoa e você matou ela? O seu Deus é tão fraco assim que ele tem que esperar a mim para curar aquela pessoa? O seu Deus, ele é tão frágil que ele precisa de um médico meia boca, deixar o paciente vivo 2 dias para ele fazer um milagre, porque ele não consegue fazer um milagre agora? Aí eu respondo o meu próprio questionamento. O meu Deus, ele é o Todo-Poderoso. O meu Deus é o Deus que ressuscitou Lázaro. É o Deus que foi lá e ressuscitou a filha do centurião. É o Deus Criador. Ele não precisa de nenhum médico para fazer nenhum milagre. E se a vontade soberana de Deus naquele momento era deixar aquela paciente viva, aquele paciente vivo, independente do que eu faça, eu posso injetar a droga lá letal que mata ela. Ela não vai morrer, porque Deus, ele é soberano. A vontade dele vai ser plena ali. A gente também começa a criar um monte de gargalo, de desculpa e de muleta para fugir da morte, querendo colocar a culpa até em Deus. Deus tem que curar minha filha, minha mãe, e você tem que deixar ela viva porque Deus vai curar. Repito, seu Deus é fraco assim?